Bem-vindos ao vídeo sobre o Teorema do Confronto. Teorema do Confronto. O Teorema do Confronto afirma uma coisa que é bastante intuitiva, na verdade. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que o Gustavo toma menos café que Dimas e que Gustavo toma mais café que Marília. Na verdade, mais ou a mesma coisa que Marília e menos ou a mesma coisa que Dimas, certo? E vamos supor que num determinado dia, Dimas tomou 300 ml de café, 300 mililitros de café, e Marília tomou 300 mililitros de café. Eu pergunto, quantos mililitros de café o Gustavo tomou? Bom, o Gustavo ele toma menos ou a mesma coisa que Dimas, e ele toma mais ou a mesma coisa que Marília. Ou então, se o Dimas e Marília tomaram a mesma quantidade de café, a única possibilidade é que o Gustavo também tomou 300 ml de café. Então, Gustavo também tomou 300 ml. É a conclusão mais razoável. Ele toma mais que Marília e menos que Dimas, mas eles tomaram a mesma coisa. Então, a conclusão mais razoável é que o Gustavo tomou 300 ml também. Vamos representar isso num gráfico. Vamos representar isso em um gráfico. Então, vamos supor que aqui está o eixo x pode ser os dias e o eixo y pode ser a quantidade de café. Então, vamos fazer em verde aqui o que Dimas toma. Vamos chamar de d de x. Então, vamos supor que esse é o gráfico que Dimas tomou de café. E vamos fazer em azul m de x, que é o gráfico do que Marília toma de café. Pode ser mais ou menos assim. E num determinado dia, vamos supor pode ser no dia 7, Marília e Dimas tomaram 300 mililitros de café. E vamos chamar aquilo que Gustavo toma de G de x. Então, G de x eu vou fazer em amarelo. Vou trocar de cor aqui, amarelo. G de x. Então, Gustavo toma mais que Marília e menos que Dimas. Então, pode ser algo mais ou menos assim. Certo? Mas tem um determinado dia em que Marília e Dimas tomam a mesma coisa. Então, a única possibilidade é que o Gustavo tenha que tomar essa mesma quantidade também. É como se G de x fosse apertada por D de x e por M de x. Então, a função ela é obrigada a passar ali por aquele vão onde Dimas e Marília tomaram a mesma quantidade de café. E depois ela pode seguir. Depois a função G de x segue o seu próprio caminho. E o nome em português é Teorema do Confronto, mas em inglês eles chamam de Squeeze Theorem. Squeeze significa espremer, apertar. Então é como se a função do meio ela fosse apertada, fosse espremida pelas outras duas funções e, portanto, ela é obrigada a passar por aquele ponto. Então eu acho que o resultado é bem intuitivo, certo? Mas vamos escrever isso um pouco mais formalmente. Vamos supor que num determinado intervalo contendo o número a, eu tenho três funções, f de x, g de x e h de x. Então, e nesse intervalo, eu sei que g de x, aliás, vou escrever assim. Eu sei que f de x é maior ou igual a g de x e é menor ou igual a h de x. E num determinado valor a nesse intervalo, o limite de g de x, quando x tende a A, é igual a L, e o limite de h de x, quando x tende a esse valor A, também é igual a L. O teorema do confronto afirma que o limite de f de x, quando x tende a A, também tem que ser igual a esse mesmo L.
E, novamente, vamos fazer um gráfico para representar isso um pouco melhor. Então, vamos supor que aqui está h de x, aqui está h... Não, vamos fazer um pouco diferente. Aqui está h de x, aqui está g de x, e aqui está f de x. Vou fazer depois. Mas, enfim, aqui no determinado valor a, tanto g de x como h de x tendem ao mesmo limite L. Elas nem precisam existir nesse valor a, basta que exista o limite. Então, o teorema do confronto afirma que a função f de x, que eu vou fazer em verde, ela tem que tender a esse mesmo limite L ali no valor a. E, novamente, a função não precisa ter um valor definido em a, basta que os limites existam. Certo? E a intuição por trás disso é o que nós vimos antes. A função f ela está espremida entre a função g e a função h. Então, se num certo ponto a função g e a função h tendem ao mesmo limite, a função f, que nesse intervalo está espremida entre g e h, ela também vai ter que tender a esse mesmo limite. Bom, claro que eu não estou fazendo nenhuma prova formal do teorema do confronto, mas a ideia por trás dele é bem fácil de compreender. Então, no próximo vídeo, nós vamos usar o teorema do confronto para provar que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E esse limite, ele não é um limite tão simples de analisar com os métodos que nós vimos até agora. A não ser que você pegue uma calculadora e pegue valores bem próximos de zero, daí você vê que o valor se aproxima muito de 1. Mas isso não é nenhuma prova formal, claro. Só que o numerador tende a zero, certo? E o denominador também tende a zero. E aqui nós temos uma certa contradição, porque quando o denominador tende a zero, o valor tende a se tornar muito grande. Só que o numerador também está tendendo a zero. Então, a fração tende a se tornar pequena. Então, no numerador, nós temos uma tendência para o valor ser pequeno e no denominador, nós temos uma tendência para o valor ser maior. Então, é interessante analisar esse limite aqui e nós vamos ver que ele é igual a 1. Enfim, se essa última parte confundiu você, ignore e no próximo vídeo nós vamos provar esse resultado formalmente.